Nessa aula eu vou te explicar como que funciona o protocolo de regressão de memória. Só antes de a gente continuar, se você quer ser um hipnoterapeuta, se você está estudando para ser um hipnoterapeuta, você não pode perder o Guia do Hipnoterapeuta Iniciante. Esse é o curso mais assistido lá da minha plataforma de cursos online e eu estou disponibilizando ele totalmente de graça para você durante 7 dias. Então, se você quer acompanhar esse curso completo do início ao fim, com todo aquele conteúdo incrível que eu disponibilizo para os meus alunos pagos, mas você quer assistir totalmente de graça, o link é aqui embaixo para você assistir durante 7 dias. Mas corre, que são só 7 dias. Mas antes de eu te explicar sobre o protocolo, deixa eu te fazer uma diferenciação entre a técnica de regressão de memória e o protocolo de regressão de memória. Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, né? E sempre que você ouve as pessoas falando que regressão de memória é muito boa, que traz transformações na vida da pessoa, ela está falando do protocolo de regressão de memória, não da técnica de regressão de memória. Por quê? Porque a técnica de regressão de memória é simplesmente fazer o seu cliente voltar a viver um evento traumático da vida dele, certo? Um evento que tem uma carga emocional muito forte. Ou seja, só o ato do cliente relembrar daquele trauma não é terapêutico. E isso basicamente é regressão de memória. Isso que você acha, normalmente as pessoas acham que é super fácil de fazer, que você vê no YouTube e parece fácil de replicar. Por quê? Porque isso é só a técnica, fazer o cliente voltar naquela memória, tá? Agora, o protocolo de regressão de memória, ele sim é um protocolo bem completo. Primeiramente, porque o protocolo de regressão de memória não vai trabalhar apenas uma memória. O intuito do protocolo é, na verdade, buscar quais são as memórias associadas àquele problema. Ou seja, quando o seu cliente vem com ansiedade, o intuito do protocolo de regressão de memória é buscar quais são as memórias associadas à ansiedade que estão fazendo o meu cliente ter essa ansiedade hoje. Ou seja, quais são as memórias que deram origem à ansiedade que o meu cliente sente hoje. Só aí você já percebe uma grande diferença entre a técnica e o protocolo, certo? Porque enquanto a técnica você vai focar em uma memória só, o protocolo, o intuito é buscar quais são as memórias traumáticas que estão associadas a esse problema, tornando a ressignificação, tornando aí o protocolo, né, muito mais eficaz, trazendo muito mais resultados para o seu cliente do que simplesmente ressignificar uma memória aleatória. Então vamos lá, como que funciona o protocolo de regressão de memória? Bom, normalmente o seu cliente vem para você com uma queixa, certo? Um problema que ele quer resolver. Você vai fazer todo o processo, anamnese, tudo normal como qualquer terapia. Com a queixa do seu cliente em mãos, você vai fazer o quê? Você vai buscar primeiramente qual é o sentimento associado a esse problema. Se o seu cliente tem problema de ansiedade, né, você vai descobrir qual é o sentimento que está associado a isso. Provavelmente ansiedade. Se o seu cliente tem depressão, você vai buscar qual é o sentimento associado a isso, como por exemplo a tristeza. Primeiramente, você tem que entender que não é você que vai definir isso, é o seu cliente que vai trazer, né, de forma inconsciente qual é esse sentimento. Tudo isso tem lá definido no protocolo, tá? Bom, com esse sentimento definido, o que a gente vai fazer agora? Vai aplicar a técnica de regressão de memória para conseguir encontrar os eventos que estão associados a esse problema. Esse processo a gente chama de hipnoanálise, tá? Ou seja, a gente vai utilizar da hipnose para fazer uma análise das memórias do nosso cliente. Cada memória traumática que o nosso cliente volta durante uma regressão de memória, aqui na comunidade Marcílio a gente diz que essa memória ela foi aberta, tá? Ou seja, o cliente trouxe uma memória negativa, uma memória traumática do passado, ao reviver essa memória nós abrimos essa memória, ou seja, nós retraumatizamos o nosso cliente. Isso é um ponto muito importante para você entender, tá? Toda vez que o seu cliente ele revive uma memória, ele se retraumatiza, tá? Ou seja, ele volta a ficar traumatizado novamente, como se aquele evento tivesse acabado de acontecer. E é por isso que depois dessa primeira etapa, que é a hipnoanálise, nós vamos para a segunda etapa, que é ressignificação. Ou seja, nós vamos dar um outro sentido àquela memória do nosso cliente. Bom, deixa eu fazer um adendo aqui sobre ressignificação, tá? Ressignificação não significa inserir uma memória falsa no cliente, tá? Ou seja, não significa chegar, o seu pai te bateu na infância? Não, agora ele vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai fazer você se sentir bem. Porque não foi isso que aconteceu no passado. A gente, como terapeuta, não tem o intuito de inserir memórias falsas ou de mudar o passado da pessoa. O nosso intuito é que ele tenha aquele evento traumático, aquela memória lá do passado,
neutra, ou seja, aquela memória tem que ser ressignificada. E a melhor maneira de você fazer isso não é inserindo uma memória falsa, mas sim aplicando uma técnica que nós chamamos de reframing. Apesar de ter um nome bonito, reframing, o conceito de reframing ele é muito simples, que é simplesmente olhar para uma outra perspectiva. Ou seja, a gente vai fazer o nosso cliente reviver aquela memória e através do processo de regressão de memória, nós vamos dar uma outra visão daquela memória para o nosso cliente. Ou seja, o nosso cliente ele vai reviver aquela memória, vai ressignificar ela, dar um outro sentido para ela, sem alterar nada, tá? Sem alterar nenhum conteúdo dessa memória. A pessoa vai continuar, ele vai continuar sofrendo aquele trauma, as coisas negativas continuam acontecendo, porém o nosso cliente lida melhor com aquela situação. Ou seja, aquela situação não é mais um evento negativo para ele. Ele consegue se sentir neutro em relação àquela memória. Aí sim, aquele evento ele foi ressignificado. E claro, para resolver um comportamento disfuncional do nosso cliente, todas as memórias associadas a esse comportamento precisam ser ressignificadas. É por isso que numa sessão de regressão de memória, quando você está trabalhando aí com algum problema em específico, é normal você trabalhar de 4 a 7, 10 memórias, certo? Associadas a apenas um problema, um sentimento do seu cliente, né? Então, por exemplo, se você for trabalhar a ansiedade do seu cliente, né, é muito provável que você vai trabalhar aí de 4 a 7 memórias relacionadas a esse sentimento negativo, que são o quê? Aquelas memórias-chave, as memórias padrões, aquelas memórias que de fato vão causar ansiedade, vão causar aquele problema no seu cliente nos dias de hoje. E nem só de memória vive o protocolo de regressão de memória, tá? Depois que você já trabalhou todos os eventos traumáticos do seu cliente, você ainda tem muito trabalho pela frente, tá? Não utilizando a técnica de regressão de memória, mas ainda fazendo parte do protocolo de regressão de memória, você vai trabalhar também o quê? Você vai trabalhar com pessoas que fazem mal para o seu cliente, que ele tem algum sentimento negativo que ainda esteja envolvido, certo? Você vai trabalhar gatilhos emocionais do seu cliente, né? Ou seja, ambientes que causam desconforto, pessoas que ele encontra e causam desconforto, situações que ele precisa enfrentar que causam desconforto nele. Todos os gatilhos emocionais são também trabalhados durante o protocolo de regressão de memória. É possível trabalhar perspectivas de futuro, conflitos internos, ou seja, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar dentro do protocolo de regressão de memória para aparar todas as pontas e fazer com que o nosso cliente consiga sair no final da nossa sessão sem aquela queixa, ou seja, sem aquele sentimento, sem aquilo que incomodava ele, sem o transtorno que fez ele vir na clínica pela primeira vez. E o protocolo de regressão de memória ele é tão poderoso que em apenas poucas sessões o seu cliente já tem o resultado esperado. De 3 a 5 sessões, o seu cliente já consegue o resultado que ele quer, ou seja, ele se livra daquilo que está incomodando ele.